Nós demos o nome de Estamos Preparados para o Toque do Shofar, fazendo uma menção à festa de Rosh Hashanah, que está iniciando hoje, né? Que é a festa do toque do shofar, a festa das trombetas, né? Então, o nosso estudo, a nossa 51ª porção, ela tem o nome de Nitzavim, que, né, significa encontram-se ou de pé, né? Vai de Deuteronômio 20:10 até o 30:20, e a Haftarah de profetas Isaías 61:10 até o 63:9, e da nossa Brit Hadashah, João 16:17, né? E aí a gente inicia com as festas de Adonai, né? Sendo um relógio para a humanidade, né? A gente sempre estuda que as festas de Deus, ela fala com o nosso crescimento espiritual, individualmente. Mas hoje nós queremos trazer a cronologia dessas festas, né? Já que hoje nós estamos encerrando um ciclo e iniciando um novo ciclo. E é muito interessante a gente ver, porque a festa, ela não começa, a festa de, né, o Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas, eles comemoram desde a destruição do templo o Ano Novo Judaico, porque eles acreditam que é a data de aniversário da criação do homem, né? Mas por que eles não colocaram, por exemplo, o Ano Novo Judaico na festa de Pêssar, que é o primeiro mês do calendário? Eles colocaram no 7º mês. E eu acho que isso é totalmente de propósito e é totalmente inspirado por Deus, porque é como profético. É como se antes do fim Deus estivesse falando assim: olha, vamos fazer uma pausa aqui para vocês avaliarem o que já passou antes de iniciar o que está por vir, né? Porque a gente sabe que as 4 primeiras festas foram festas que Jesus cumpriu. E as últimas 3 festas são festas que Jesus vai cumprir. Então é como se Deus quisesse fazer ali uma divisão para que a gente parasse, pensasse e dissesse: opa, peraí, o que passou e no que eu tenho que pensar no que está por vir, né? Como se fosse uma separação entre essas festas. Por isso, inclusive, que ele coloca da última festa, que é a Shavuot, das que Jesus cumpriu, 7 meses. Dá 7 meses de diferença entre Shavuot, que é a festa de Pentecostes, com Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, né? E se a gente for parar para pensar, pensando agora na humanidade, não vamos pensar em nós individualmente, vamos pensar na humanidade, né? As festas de Adonai sendo um relógio para a humanidade, né? Então, é como se o relógio até Cristo fosse um relógio que tivesse zerado. E daí de Cristo para frente, o relógio começou a andar, né? A gente vê o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Teve um divisor de águas na contagem do tempo na história. E é engraçado que os judeus, os que não são messiânicos, eles não gostam muito de usar essa terminologia. Então eles usam antes da Era Comum e depois da Era Comum. Né? Que é sempre cedo. Então a festa de Pêssar é uma festa que para a humanidade ela simboliza a libertação. O homem ele era aprisionado pelo pecado, né, após a queda de Adão, até Jesus chegar, o homem era aprisionado pelo pecado, ele não tinha libertação. Quando Jesus vem, a primeira festa que ele cumpre é Pêssar, simbolizando a nossa retirada das trevas, porque antes o homem estava ali nas trevas. O homem tinha perdido a conexão com Deus. E aí em Pêssar, com o sangue do cordeiro imolado e sacrificado, que é Jesus, nós ganhamos libertação para sair das trevas para a luz, né? Após Pêssar, temos a Matzah, né? A festa da Matzah, ela simboliza para a humanidade uma separação. Então Deus começa a separar o seu povo, separando o seu povo do pecado, né? Retirando o fermento da sua igreja e dando a Torá. Após Jesus, todos nós temos acesso à Torá. Agora ela não pertence mais só aos judeus, agora
Todos nós podemos acessar a Torá, né? Jesus é a nossa primícia, ele foi o primeiro entre os que dormem, o primeiro a ressurreição, né? Então ele é o primeiro simbolizando aquilo que está por vir em nós, né? Que é a restauração do corpo, exatamente. E a festa de Shavuot, né? Que é o derramar do Espírito Santo, né? Completando Joel 3. Porém, Joel 3 não está totalmente completo, né? Ele foi completo em camadas, porque Joel 3, ele diz que será derramado sobre todo o sangue e toda a carne o Espírito de Deus, né? E ainda não, se vocês quiserem, a gente lê Joel 3, só para a gente ver. O capítulo 2 é interessante, que ele começa iniciando, falando do toque do shofar, né? Simbolizando exatamente a festa de Rosh Hashanah, a festa das trombetas, né? Então ele inicia falando: toque o shofar em Sião, soem o alarme sobre minha montanha sagrada. E aí começa a aclamar, buscar o arrependimento no povo, né? E aí o capítulo 3, já falando desse derramar do Espírito Santo sobre todos. Posso ler? Na verdade, as Bíblias comuns é 2:28, o capítulo 3. Inicia no 2:28, acabei de ver aqui, ó. A tua é o 3, Mico. As outras é Joel 2:28, que começa. Eis que chega o dia, Senhor. Isso. Deixa eu ver se é isso. Acontecerá depois. Depois disso derramarei meu espírito sobre toda a humanidade? Isso? Então é mesmo. Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aí. Então a gente vê que foi completo por partes, né? É uma profecia que está em camadas, que ele está falando do que aconteceu em Pentecostes, enquanto os discípulos estavam reunidos lá no livro de Atos 2. Teve o derramar do Espírito Santo, mas ainda não se completou totalmente, né? Então, Shavuot simboliza o derramar do Espírito Santo sobre a humanidade, né? Aí a gente tem um intervalo de 7 meses e inicia Rosh Hashanah, o toque do shofar. É como se Deus quisesse dizer assim: olha, vocês passaram um período de tempo meio dormindo, então vamos tocar o shofar para acordar para as próximas festas que estão por vir, né? E aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo está falando exatamente disso. Vamos ler. Isso. 4, versículo 13. Posso ler aqui? Sim. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam como os demais, que não têm em que impor a esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Yeshua, também acreditamos que Deus, por meio de Yeshua, tomará consigo os que morreram. Ao dizermos isso, baseamos-nos na própria palavra do Senhor.
Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Deus. Os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então, nós que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajemos-se uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos. Consolai-vos uns aos outros, né? Esperando o toque do chofar. Porque porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah. A festa das trombetas. E é uma festa muito interessante, porque ele está fazendo menção a essa festa, a vida de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Ele está mencionando ao toque do chofar, né? E é muito interessante porque é uma festa que ela inicia-se no dia da lua nova. Então, ninguém sabe nem a hora nem o momento. Exato. Né? Ninguém sabe nem Ninguém sabe. Lá de fora, observando a lua, né? Que a lua aponta, qual seja o chofar. Isso, exatamente. Então, para onde que eles têm que ficar olhando? Por isso que Jesus então, falou que ninguém sabe nem a hora, nem onde virá a nossa redenção. Exatamente. Então é como se Deus estivesse falando assim, olha, esse período de tempo de 7 meses, que a gente não sabe quanto tempo é. Será que é algum de vocês? É um período de tempo que a gente não sabe. Pode ser que vai durar 2000 anos, 2000 anos não sei quanto, pode ser que seja daqui 15 anos, a gente não sabe qual é esse período. Mas é uma festa que tem uma representatividade muito grande do que Deus espera que nós façamos. Que a gente fica olhando do céu. Preste atenção nos sinais. Nos sinais. Exatamente. Nós estávamos falando a respeito disso agora esses dias. Que é um tempo diferente. Não é o tempo que nós imaginamos. Então, quando a gente ouve falar que ele em breve voltará, esse em breve já está sendo esperado há tanto tempo que a gente não sabe quando será. Quando você vai ver Paulo falando, ou Pedro falando da volta de Jesus, eles estão falando de uma volta iminente. Mas passou-se 2000 anos e Pedro ainda alerta, né? Ele fala, olha, as pessoas vão tirar sarro de vocês, falando, cadê o Messias que vocês estão esperando vir? Né? Ele alerta que ia chegar um momento onde as pessoas iam ficar tirando sarro da gente. Mas o que importa é a gente ter esse espírito. Isso. Essa força motriz que nos gera, né? Isso. A esperança. A esperança de uma vida eterna. Né? Então, logo depois a gente tem a festa de Yom Kippur, no 14º dia, né? No 10º dia do 7º mês, que é a convocação ao arrependimento. Então é como se esse toque do shofar ele fosse um alerta para falar assim, olha, agora nos próximos 10 dias, vocês precisam repensar o que vocês fizeram no ano passado. E é muito interessante, eu e a Elaine, a gente estava analisando isso, né? Que o nosso ano novo, todo mundo fica na expectativa do que está por vir. E põe calcinha amarela para buscar dinheiro, e põe vermelho para buscar amor, e faz isso, e come onda, coisa que vai dar dinheiro, e pula onda, e faz isso. Eles têm um dia de festa, mas é um dia para refletir sobre o que passou, principalmente pensando nos próximos dias que estão por vir. E é interessante que eles pensam o arrependimento. Eles olham para trás e olham onde que erraram. Isso. O que é que eu tenho que mudar? Então, eles, por exemplo, assim, no último dia, antes de iniciar o dia do Rosh Hashanah, é um dia onde eles procuram fazer muita tzedakah. Muito. Como se não tivesse feito no ano inteiro. Então é o dia que eles tentam mais ajudar, e no sentido de estabelecer justiça e no sentido de dar esmola também. Para quem que eu tenho que ajudar? O que eu devo fazer? Porque eles têm um entendimento muito grande de que eles são um canal de Deus na Terra, certo? Como nós somos um canal de Deus na Terra. Então o dinheiro também passa por mim. Passa por esse canal.
passa por mim e eu pros outros. passo para os outros. Eu sou um canal de Deus, De bênçãos também Inclusive financeiras. financeiro. E então é um dia muito assim, aí eles ficam refletindo e pensando, meu Deus, será que tem alguém que eu tenho que pedir perdão? Será que eu briguei lá com alguém nesse ano que passou? É uma pessoa que eu preciso restaurar. É que Rosh Hashanah diz que Deus abre o livro. Isso, eles entendem isso. Eles têm esse entendimento, que é o dia que Deus abre o livro para julgar. Você tem 10 dias para se arrepender. Para que Deus... E Yom Kippur, ele fecha. Então, nesses 10 dias, fecha o livro. Ele pode riscar o seu nome. É o que eles acreditam, isso, né? Mas é uma metáfora justamente do arrependimento. Mas é uma coisa que eles acreditam, mas a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for ler agora Deuteronômio 29 da nossa porção, que eu achei muito interessante que Deus está falando, e ali ele está se referindo principalmente ao idólatra. Aquele que ele não é aquilo que a gente falou do jugo desigual. Aquele que ele não quer buscar o reino, ele não quer buscar as coisas do reino, ele quer buscar as coisas do mundo. E a esse ele está dizendo que ele vai retirar o nome dele do céu, escrito no céu. Então, e é uma porção que a gente vai ler sempre antes de Rosh Hashanah. E daí a gente vê que muitas teologias cristãs acreditam que uma vez salvo. Pronto. Quando você vê algumas passagens da Bíblia, quando fala assim, se o teu nome pode ser riscado, é porque você pode perder a salvação. Exatamente. Então a gente tem que estar em alerta, porque o nosso caminho é árduo para não perder o presente que nós recebemos. Mas por isso que eu acho que Deus coloca a nossa vida sempre com pausas para esse tipo de reflexão, né? Por isso que essas festas elas são importantes e não são festas dos judeus, são festas de Deus, são festas do Senhor, Ele estabeleceu. Ele fala, essas são as minhas festas. Exatamente. Aí a gente tem depois, né, a festa de Sukkot, que é quando Deus vem tabernacular definitivamente conosco, né? Então eu estava falando para a Lani, as pessoas ficam perdendo tempo e falando, meu Deus, mas quando será que Jesus vai voltar? Tentando adivinhar o tempo. Gente, o tempo está aqui, está na nossa cara. A cronologia está na nossa cara. O problema é que a gente não sabe quanto tempo vai durar esses 7 meses de intervalo. Eu acho que sabe, né? Segundo a Paulo, né, um dia para Deus equivale a 1000 anos para Deus. Mas eu acho que pelo que a gente está vendo hoje no mundo, pelos sinais que estão tão evidentes, a gente está ali, chegando perto dessa festa. E eu estava falando para a Val que Jesus cumpriu as festas, as 4 primeiras festas, nos dias das festas. Então, por que as últimas 3 ele não cumpriria? Então, eu acredito que Jesus vai vir, quando Jesus retornar, quando ele voltar, vai ser na festa das trombetas. Acho que é uma boa parte, né? Para se cumprir, né? E o mais também acho. Mas eu acredito, mano, que quando Paulo... Então a gente sabe a época. A gente sabe. A gente imagina que seja na época da festa das trombetas. Mas quando ele tá lá falando, ele fala, se vem um vento forte, vocês sabem que vão chover. Vão chover, nossa, meu Deus do céu, que português, né? Quando vem um vento forte, vocês sabem que tá pra chover. Não é isso que ele fala lá? Não melhorou muito, né? Mas tá. Ele diz que você sabe ler os sinais. Como que você consegue ver os sinais do tempo e não consegue ver os sinais? A Tecla sabe sempre. Ela quer... Né? Ela quer dizer, tá, gente? Isso, é isso que... É que nós não devemos ser tolos. Se nós somos capazes de olhar o céu que está mudando, as nuvens estão escuras, está ventando, vai chover. Então, como que a gente não está enxergando os sinais, o tempo mudando, a vibração? Quando vai chover, a gente percebe. A gente sabe, você sabe, você percebe. Você não sabe, vai chover. Tanto é que você corre, né? Tipo, vai dar tempo de chegar em casa, porque você não sabe que hora que a chuva cai. Agora, você só não percebe se você vive disperso. Você não está olhando para o tempo. Você não está olhando para o céu. Se você está disperso no celular, no computador, dentro de um shopping... E isso é muito interessante, porque quando a gente está dentro de um trabalho fechado... Você não percebe. Você não percebe. A gente sabia que ia chover, não. Nossa, vai chover. Ficava lá no banhosa, aquele fervo e tal. Quando a gente piscava o olho... Aquele temporário estava chovendo.
exatamente. Né? E o que eu ia dizer é que, assim, eu acho que quando Paulo diz que 1000 anos para Deus equivale Pedro, né? Equivale um dia para nós, eu acho que ele está falando sobre a relação da dimensão, o espaço dimensional. No sentido de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Eu também acho. Distinção nisso. Esse gráfico, gente, eu tirei do livro do Rabino Marcelo Guimarães. Mas é interessante que a gente está entrando no ano 5.780. E assim, está se aproximando, né, de 6.000 e dizem que tem aí uma quebra nessa contagem do tempo. De contar 200 anos em mas aquela profecia de Joel que diz assim, né, que nos últimos dias, Pedro, quando ele se refere, ele diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ele está falando o quê? Nos últimos dias. A gente está nos últimos dias. Estamos nos aproximando dos 6.000. Se um ano vale como 1.000 para Deus, nós estamos nos últimos dias da semana. Exatamente. É interessante porque a gente volta lá para Gênesis, né? Quando ele diz para Adão, no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrerás. E não passou Quem foi de 900. o homem mais velho da Bíblia? 969. Que foi? Matusalém. E aí, nenhum passou relacionando o que Pedro diz, né? Ninguém passou de um dia. Então é como se tivesse passado 4.000 anos da criação do homem até Cristo e nós vai completar 2.000 anos. Os 2 últimos dias. Levando em consideração que os escribas na época de Esdras e Neemias estamos no final do estamos vivenciando as últimas horas. Isso, exato. As últimas horas. Exatamente. As últimas horas do último dia. E esse gráfico aqui eu tirei do livro do Rabino Marcelo Guimarães. Muito louco, né? É muito louco. Que o nome do livro até, se alguém quiser comprar depois e ler, que é bem legal. A gente tem, se quiser emprestar também. Isso, a gente tem também. Ele fala sobre todas as festas, comparando as festas ao tempo da humanidade, comparando ao nosso crescimento espiritual. O nome do livro é O Messias nas Festas Bíblicas. E ele acha que nós estamos, a humanidade está... entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nesses 10 dias ali. Já houve o toque do shofar e Deus está convocando a humanidade para o arrependimento. E eu não acho. Eu estava conversando com a Alane e com o Marquinhos, e quando a gente vai ler... aconteceu alguma falha ali. Quando a gente vai ler Levítico 23, onde é um resumão de todas as festas, Deus está dando um resumo de todas as festas, é bem interessante que dá a entender como se ele tivesse feito uma pausa entre as 4 primeiras festas e depois ele continua com as 3 últimas festas. E que são as chamadas festas de outono. Isso. Essas festas... As 3 últimas. São as festas os festivais de outono de Israel. Isso. E aí ele diz assim lá, em Levítico 23. Quando colherem, depois que ele termina de falar as regras de Shavuot, ele dá uma pausa e ele diz assim: quando colherem os grãos maduros produzidos por sua terra, não colham todos os cantos do campo e juntem as espigas de grãos deixadas pelos ceifeiros. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. E aí ele inicia falando de Rosh Hashanah, né, do toque do shofar. E interessante. É muito interessante, porque aonde que nós estamos? Assim, no meu ver, nós estamos no meio, nos alimentando daquilo que cai dos da campos. Da colheita deles. Nós estamos nesse meio, nos alimentando dele. Porque, se você for ver, Deus começou a chamar as pessoas para buscar as raízes da fé. Então ele está colocando no coração de muita gente essa busca, esse desejo por esse alimento.
E eu tava falando pro Marquinhos, eu falei, Marquinhos, eu não acho que houve esse toque do chofar ainda. Por isso que nós colocamos lá. Será que nós estamos preparados para o toque do chofar, de fato? Porque tem tanta gente dormindo e tanta gente de Deus. Você vê o cara, sabe? Você fala assim, não é possível que esse pastor tá dormindo desse jeito. Ele é tão usado por Deus e o cara dormindo. Por quê? Porque é necessário reconhecer que nós temos que comer as migalhas do que cai deles. É interessante que a gente estava falando sobre isso e nós lembramos daquela passagem que... Eu acho que a gente pode ler, inclusive. Está lá em Mateus 15, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Essa questão das migalhas e... Dor de cabeça? Mateus 15? Mateus 15, 21. 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que coisa linda! Você vê só? Nós fomos chamados de... Cachorrinhos. O meu aqui diz cães de estimação. Bichinho pode. Né? Esperando cair alguma coisa da mesa. E outro paralelo que a gente fez foi com Ruth, né? Ruth, ela ficou lá recolhendo as sobras. E ela não era judia. Ela não era judia, ela era moabita. Obrigada. Mas o mais interessante de tudo... Mas olha só, e ela faz parte da descendência, da genealogia. Uhum. O mais interessante de tudo é uma reflexão de que como se portar no sentido dessa mulher, a submissão que ela teve de entendimento, isso. A profundidade do entendimento. Não, eles é que têm direito ao... Né? Mas o mais interessante a analisar é a profundidade de entendimento da mulher. A colheita boa, o bom, o grande... Entendeu? Porque ela sabia que ela não tinha esse acesso, ela não podia ter esse acesso a esse alimento. Mas olha só o que Jesus fala, ela conhecia a Torá, por isso ela falou isso, mas os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos ela conhecia Levíticos, ela citou a palavra para o Senhor. E ele falou: eu nunca vi uma fé dessa. Uma fé dessa, olha, sim, você reconhecer que nós devemos nos alimentar deles. Sim. Né? Nós seremos alimentados do que sobra deles, do que cai da mesa deles. Sim. Até que como Ruth casou com Boaz, e aí você faz parte, é a metáfora do casamento de Jesus e a igreja. Nós sermos mas o mais interessante o que eu achei mais lindo de tudo é a compreensão, porque a partir do momento que você compreende que há no teu entendimento, no teu coração, a profundidade disso, que você entende que por si só você não pode, que você precisa se alimentar a partir deles, aí sim há um respeito mútuo, um respeito que você vai ter diante dos teus irmãos judeus, para que você possa se alimentar. Porque optar, porque na realidade, olha o nosso estudo, olha o quanto de crescimento nós tivemos. Porque a gente está se alimentando de oração. Nós não precisamos nem usar exemplos de fora. Não, nós podemos usar a nossa realidade. Quando nós começamos lá em 2013, como que era? Deus nos usava? Deus nos usava. Falava com cada um de nós? Falávamos. Mas de uma forma totalmente diferente. Sim. Mas olha
a revelação e a que a gente estava tomando leitinho, né? Mas olha a profundidade. Que aí, se você não pode dar carne para quem precisa de leite. 6 anos vai passar mal. 6 anos de diferença, de 2013 para 2019. Olha só o quanto de coisa que Deus nos mostrou. Né? É muito profundo. É muito profundo. E é interessante que eu ouvi o Mateus falando essa semana que quando ele foi morar em Israel, ele viu lá 2 mulheres evangelizando os judeus. E aí diz que ele passou, viu 2 mulheres falando de Jesus, pregando para 2 judeus, e daqui a pouco, quando ele passou de novo, estavam as mulheres se matando de chorar, e aí ele ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Aí ele se abaixou, fingiu que estava amarrando um sapato, não sei o quê, e ele foi lá perguntar para o judeu, né? Ele ficou curioso para saber o que tinha acontecido, o que esse judeu falou para aquela missionária que saiu chorando. É que às vezes eles são meio grossos. E aí, ele falando com ele em hebraico, perguntou para ele, né? Mas por que ela saiu chorando? Ela veio falar para mim desse Jesus, e eu falei para ela que esse Jesus não é deles, não. Esse Jesus aí é nosso. Ele é o Messias de Israel, não é deles, não. Aí diz que a mulher falou, mas ele sei lá o que a mulher falou, nem lembro agora ele contando a história. O que eu achei mais interessante é que daí diz que o judeu virou para ele e finalizou falando assim, olha, esse Jesus aí que você está falando, ele foi circuncidado por um sacerdote do meu povo ao 8º dia. E ponto, é meu e pronto. Mas aí... Vocês ficam aí que Jesus falou? A gente? Mas o que Jesus falou? Que ele não vai voltar até que se diga... Sim. Bendito é o que veio em nome do até Senhor. que eles reconheçam. Sim, e eles mas por quê? Eles já estão reconhecidos. Não, mas por quê? Porque as pessoas não conseguem entender. Por que é que tem que ter esse tempo? São os 7 meses ali que nós estamos nos alimentando. É a plenitude dos gentios. É para a gente ter acesso à salvação deles. Exato. Só que está chegando um momento que a plenitude dos gentios de fato vai se terminar. E aí Deus vai começar a chamar o povo dele e nós juntos. Porque a gente já... Aí vai haver santa convocação. Santa convocação. Exatamente. E é interessante, gente, porque a gente vai vendo, Deus sempre vai preparando, né? É uma cronologia assim espiritual, né? Ele prepara as coisas de um jeito. Como é que você pode achar que essa forma de estudar não é uma forma inspirada por Deus, né? Porque, vamos ver as últimas 3 porções. Quando saíres, quando entrares, encontram-se de pé. Como se Deus estivesse falando assim, vocês vão sair, eu vou libertar vocês do Egito, que vocês viviam, que eram as trevas, e aí vocês vão entrar. Vão entrar onde? Lembra a nossa figurinha lá do tabernáculo? Agora você vai entrar dentro do tabernáculo. Coloquei você lá. E agora você vai ficar de pé. E eu até coloquei ele embaixo para a gente estudar um pouquinho mais profundo isso. Que eu achei uma nova interpretação da tradução de Nitzavim para arregimentados. Como se Deus estivesse falando, vocês que estão aqui arregimentados. Vou convocar meu exército, vocês aqui diante de mim. Vamos ler um pouquinho mais Deuteronômio 29, para a gente entender um pouquinho mais isso. Qual você quer? Deuteronômio 29, versículo 10, que é a nossa paraxá dessa semana. Posso ir lendo aqui pela minha versão? Hoje se encontram aqui todos vocês, diante de Adonai, seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes e seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres, os estrangeiros que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. O propósito disso é que façam uma aliança com Adonai, seu Deus, e ao juramento que Adonai, seu Deus, faz com vocês hoje, para que ele os estabeleça hoje como um povo e seja seu Deus, como ele disse a vocês e como jurou a seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento.
eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai seu Deus, e também com os que estão aqui, os que não estão aqui hoje, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram, e viram suas coisas detestáveis e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro, que haviam entre elas. Portanto, que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo cujo coração se afaste hoje de Adonai seu Deus e sirva aos deuses dessas nações. Olha só, gente. A pior coisa que existe para Deus é a idolatria. E a idolatria, a gente sempre pensa que é algo, eu vou cultuar esse santo aqui de madeira, pedra, sei lá, como um objeto de idolatria. A idolatria para Deus, ela é muito mais ampla do que isso. Qualquer coisa que você coloque no local de Deus, se você colocar o teu filho no lugar de Deus, é idolatria. Se você colocar teu marido no lugar de Deus, é idolatria. Se você colocar o teu trabalho no lugar de Deus, é idolatria. Se você colocar o dinheiro no lugar de Deus, é idolatria. Continuando. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz desse tipo de veneno e amargura. Se existir essa pessoa, quando ela ouvir as palavras desta maldição, que ela se abençoe secretamente dizendo a si mesma: estarei bem, ainda que continue com teimosia e realize tudo o que sinto ser meu dever realizar, de modo que apesar de me sentir seco, entre parênteses pecador, eu seja acrescido do regado justo. No entanto, Adonai não o perdoará. Em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra essa pessoa. Todas as maldições escritas neste livro serão lançadas sobre ela. Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para experimentar o que é ruim em todas as maldições da aliança escrita neste livro da Torá. E é interessante aqui a gente pensar que na porção anterior, no capítulo 28, né, e no finalzinho do 29, Deus está falando sobre as bênçãos e as maldições. E aí eu e a Elânia, nós assistimos o Ezra, um judeu messiânico, ele falando que de fato é maldição. E ele dizendo que maldição não é algo que a gente pensa assim, nossa, que Deus... Não, na verdade a tradução não é maldição. Isso. A tradução não é bênçãos e maldição, é bênçãos e temor. Isso. O que pode vir sobre você. Sobre você. Isso. Então não é que Deus estava amaldiçoando ou trazendo maldição, mas ele estava alertando, não vai por esse caminho. Se você não seguir o que ele está recomendando, vai vir sobre você o temor, o medo. No sentido de que a pessoa vai viver com medo. Entendeu? E aquelas coisas vão sobrevir sobre ela. Isso. Então Deus não está falando assim, isso daqui é uma maldição que vou lançar sobre você, é uma maldição. Não. Se você for por esse caminho, você vai ser atingido. Você está saindo da proteção de Deus e você vai ser atingido por esses males. Isso. Não que Deus então, a gente vive com medo do futuro, com medo do passado, com medo de acontecer alguma coisa, com síndrome de pânico, com medo daquilo, com medo disso, com medo de faltar dinheiro, com medo de faltar comida, com medo, tudo medo. Vai sobrevir sobre você um medo. No entanto, que a gente já estudou várias vezes que quando a gente chega e adentra lá naquele mais profundo do tabernáculo e a gente descobre aquele tesouro que é a Arca da Aliança, uma das coisas que sobrevém sobre nós é o maná escondido. E o maná, ele é uma fonte de confiança tão grande em Deus e na provisão, um alimento profundo que alimenta a nossa alma, e aí você deixa de ter medo. Você não tem mais medo. Medo que vai faltar. E é engraçado que a gente, por ter o mal dentro de nós, é como se o tempo inteiro a gente tivesse que lembrar disso. Então, às vezes, você é atingido por uma certa ansiedade numa situação, você fala, você esqueceu do maná? Aquele local lá profundo, é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem que lembrar, esqueceu que Deus proveu ontem? Esqueceu que aquela determinada situação acabou que deu tudo certo? Então a gente tem que
lembrar da bênção, né? Porque a gente acaba oscilando ali devido à nossa inclinação para o mal, né? Mas é interessante que ele está falando aqui que o idólatra, no meio de nós, ele iria punir. E ele iria punir com as maldições que ele colocou lá atrás, que ele estabeleceu. Isso. Ele ia permitir que fosse viesse atingido sobre ele. Exatamente, né? Então, continuando no versículo 22... Quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante virem as pragas dessa terra e as doenças com que Adonai a fez adoecer e que a terra toda se transformou em enxofre, ardente e sal, a ponto de não ser semeada nem produzir colheitas ou relva, como a destruição de Sodoma, Gomorra, as duas outras eu não sei como está traduzido aí, Admites e isso. Subvertidas por Adonai em sua fúria, todas as nações perguntarão: por que Adonai fez isso a essa terra? Qual o significado de tamanha demonstração de fúria? As pessoas responderão: isso ocorreu pelo fato deles terem abandonado a aliança de Adonai, o Deus de seus pais, estabelecida com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles serviram a outros deuses, prostraram-se ante deles, deuses que não conheciam e que ele não lhes havia consignado. Por essa razão, a ira de Adonai acendeu-se contra essa terra, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Adonai, em ira, fúria e indignação, os arrancou da terra e os lançou em outra terra, como aconteceu hoje. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Deus. Contudo, as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Amém. E aí é interessante a gente ver aqui no capítulo 30, ele continua falando, né, que quando chegar o tempo em que todas essas coisas sobrevierem a vocês, a bênção e a maldição. E aqui coisas, na minha versão aqui, ele está falando de Hadevarim, essas palavras. Quando essas palavras vierem sobre vocês, a bênção e a maldição, em que eu apresentei a vocês, e vocês estiverem entre as nações as quais Adonai, Deus de vocês, estiver conduzido, então, por fim, começarão a pensar sobre o que sucedeu a vocês e vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e prestarão atenção ao que ele disser. Isso será exatamente igual ao que eu ordeno a vocês fazer hoje, vocês e seus filhos, com todo o coração e todo o ser. E aí, mais pulando um pouquinho no verso 6, ele diz: então Adonai, seu Deus, circuncidará seu coração e o coração de seus filhos, para que vocês amem a Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser, e assim vivam. E então, gente, hoje Deus está convocando a gente para fazer uma aliança com Ele. Hoje, nós vimos aqui no Deuteronômio 29, verso 14, que ele está dizendo que ele não estava fazendo uma aliança só com os que estavam ouvindo lá. Ele estava fazendo uma aliança com... E ele está falando, hoje estou fazendo uma aliança com todos. Hoje, exatamente. Então, se a gente for traduzir no hebraico bem certinho ali, com o início da nossa porção, né, no português diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Não dá muito a profundidade do que Deus está falando, né? Porque no hebraico seria Aten, Netzvaim, Rayon, Kuleihem, Lifnei, Yud-Rei, Vav-Rei, Eloheihem. E aí, a tradução corretinha seria melhor assim, ó. Vós, arregimentados hoje, todos vós, diante das faces de Adonai, vosso Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Vocês, todos vocês que estão aqui hoje, que Deus convocou, que Deus marcou, que Deus selou, que estão ouvindo as palavras deste livro, eu faço uma aliança com vocês hoje. Aliás, ele repete muito a palavra hoje. Nessa... Porque é interessante que eu e a Elaine, a gente estava vendo, né? Eu estava falando para você que o Ezra estava dizendo que o ontem e o amanhã não existe. O ontem é lembrança, o amanhã é sonho, ilusão, o que existe. E os dois são uma ilusão, porque o que existe de fato é o hoje. Esse exato momento. Que já não existe mais. E foi-se, né? E o que é o hoje? A eternidade.
O hoje é a eternidade, porque sempre será hoje. Enquanto você tiver vida, você tem o hoje. Você tem um hoje. Então é como se naquele momento Moisés tivesse tido seus olhos espirituais abertos e ele estivesse vendo diante dele, ele convocando o exército de Adonai e dizendo assim, olha, aqui eu estou vendo, estou convocando Abraão, Isaac, Jacó, o Marquinhos, o Luiz, todo mundo a Aninha, o Ivan, a Angelica, a Lena, entendeu? A Lânia, aquele que for ouvir esse vídeo depois, todos, Deus estava convocando ali todos, como se fosse, eu até pus aqui o exército de Deus, homens e mulheres que estavam ali diante de Deus, ouvindo as palavras de Deus, a bênção e a maldição. Ele estava ali fazendo uma nova aliança. Olha que coisa mais profunda. Então, é como se a gente estivesse vivenciando a libertação do Egito, junto com eles, lá, prestes a entrar na Terra Prometida. Junto com eles estávamos todos nós que leu Deuteronômio 29. Todos nós que aceitamos estar lá, né? Isso, exato. Não adianta só ler e ouvir. Você tem que todo aquele que de fato tomar posse. Toma posse. Exatamente. Vivenciar o contexto. Isso. Receber. Isso. E é interessante a gente ver que em Rosh Hashanah eles leem Gênesis capítulo 21 e 22. E o capítulo 22, inclusive o toque do shofar, ele vem por causa do cordeiro que Deus proveu quando Abraão ia entregar Isaac. Antes dele sacrificar Isaac como uma oferta para Deus, Deus proveu um cordeirinho. E aí, por causa desse cordeirinho, eles fazem o toque do shofar, né? Então, é interessante a gente imaginar, e eu estava falando para o Marquinhos e para a Lânia, que a gente sempre pensa na figura de entrega de Isaac como um menininho de 12, 13 anos que deixou o pai amarrar ele e entregar a Deus. Não sabia o que estava acontecendo. Uma criança que estava lá e não sabia o que estava acontecendo. E é o que eu sempre imaginava, né? Isso. Mas não é assim a história, né? Os sábios, os rabinos, os sábios, contam que Isaac, ele tinha 37 anos de idade. Então é muito interessante, porque a gente às vezes pensa assim, Jesus era Deus. Com 33 anos de idade, ele se permitir se entregar, morrer por nós, é uma coisa, porque ele é Deus. Mas Isaac não era Deus. Isaac era humano. Então Isaac, sim, pode ser um exemplo para mim hoje de uma submissão perante o Pai. Né? Vamos ler lá a história? Gênesis... Jesus não possa ser, não é isso? Não, mas né? Que ele é Deus. É mais próximo, né? Gênesis capítulo 22, começando no versículo 3. É que eu acho que é aquela história que os judeus sempre falam do mérito, né? Por exemplo, existe mérito numa situação de estresse onde uma pessoa é extremamente calma e aí ela passa por uma situação de estresse e ela se mantém calma. Existe mérito nisso? Não. Para ela é normal ela ficar calma, né? Sim. Agora, existe mérito numa pessoa passar por uma determinada situação onde ela é uma pessoa extremamente estressada e ela consegue dominar a si mesma e ela fica calma? Sim. Não estou dizendo aqui que não existe mérito no que Jesus fez, não. Não, pelo contrário. Exatamente. Pelo contrário. O que ele fez se torna lindo quando a gente sabe principalmente que ele não precisava fazer nada disso, porque ele é Deus. E ele sendo Deus, ele vir como um homem e se submeter à nossa matéria. Na verdade, se submeter ao que tinha que ser cumprido.
Isso, mas o que eu tô querendo dizer? Quando quando a Lânia sempre fica assistindo lá aqueles vídeos de EQM lá, que é as experiências pós-morte que as pessoas têm. Não é pós-morte, é quase morte. Ela não morreu, quase morte. Ela não pode contar. Exato. É muito interessante que todos eles voltam dizendo do peso que é a matéria. Eles têm essa sensação quando eles estão lá, e daí eles olham o corpo, olham a matéria, e é interessante, e são de pessoas das mais diversas crenças e têm experiências muito parecidas, que a consciência sai do corpo e daí, quando tem que voltar, elas sentem até um asco, uma coisa, tipo, eu tenho que voltar para a matéria, mesmo. Porque é muito pesado. Agora pensa em Deus, né? Então a punição para o homem e o estado de glória que ele vivia no Éden foi ser aprisionado à matéria. Então você pensa nisso e pensa que um Deus que criou todo o universo se redime, Não, ele se condensa, se condensa, se diminui para virar matéria, né? Para se expressar na forma humana. Exatamente. Para vivenciar a humanidade, a nossa humanidade. Então vamos ler. Quem quer ler? 22, verso 3. Pode ser. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre o Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Isso. Mas até aí já tá bom, porque a gente sabe como terminou, né? Mas até aí já tá bom. É interessante a gente ver, né, que ele, aos 37 anos de idade, ele carregou a lenha e ele deixou-se ser amarrado pelo seu pai. Sim, porque ele era um homem, ele podia, se ele quisesse salvar a própria vida, ele ele empurrava o pai, E eu tava falando pra Lânia e pro Marquinhos que a gente sabe que aqui é uma simbologia do que Jesus ia fazer por nós. Porque ele levou a cruz do madeiro, ele foi morto por nós, ele obedeceu ao Pai, ele se deixou amarrar. Então aqui tipifica o que Jesus ia fazer por nós, né? O sacrifício de Jesus. Mas é interessante a gente ver que se nós temos estudado que o fogo ele é algo que Deus utiliza para nos purificar, então quando eu pego a minha madeira, quando eu pego a minha cruz e carregar a cruz, significa a gente se separar do mundo, se separar do sistema, e eu aceito carregar essa lenha para alimentar esse fogo e dizer: Pai, me quebra, me purifica. Isso tem um mérito muito grande. Isso é uma entrega muito grande. Quando eu digo: Pai, me amarra, o meu Yetzerará, a minha inclinação para o mal, a minha vontade de fazer o mal, os meus desejos, eu amarro. Eu permito que você amarre e que eu morra para mim mesmo em oferta viva a você.
isso tem um simbolismo muito grande para que sirva de exemplo para nós hoje. O que será que tem dentro de mim que eu preciso amarrar? Que está fazendo com que eu não seja uma oferta viva a Deus, que eu não me entregue de fato ao Pai? O que será que tem dentro de mim que eu preciso entregar para Deus como uma amarra? Então é interessante a gente refletir nesses próximos 10 dias até a chegada do Yom Kippur, e eu espero que todos nós possamos estar juntos na noite da entrega do Yom Kippur, como nós fizemos no ano passado, né? Vai ser na quarta-feira, dia 9, se eu não me engano. Acho que ia ser muito interessante. Eu e a Elaine, a gente quer voltar na terça-feira lá de Florianópolis para a gente fazer o período do jejum aqui, né? É a primeira vez que ela não vai estar trabalhando, então vai ser a primeira vez que a gente vai junto poder fazer essa preparação. E até lá, enquanto Deus está abrindo o nosso livro, o que será dentro de mim que é necessário eu amarrar, me arrepender e entregar para Deus, né? E ter a coragem de dizer para Ele: Senhor, bota fogo. Bota fogo. Eu acho que a coragem. Porque a gente tem o chamado pecado de estimação, né? Esse aqui é de estimação. Esse eu não entrego, não, né? Mas é esse que Deus quer. É esse que Deus quer. E é interessante que eu estava falando com o Marquinhos e a Elane. A gente sempre fala do tabernáculo, não tem como fugir dele. E a gente sempre diz que o primeiro elemento que existe no tabernáculo é o altar de sacrifício. E aí o segundo elemento é o batismo. Então a gente sempre diz assim: a primeira coisa que eu olho é o sacrifício de Cristo, e aí em seguida eu me batizo, né? A primeira coisa que a gente faz, que a gente analisa. Mas peraí, mas se ali o tabernáculo sou eu adentrei dentro da terra prometida, e a primeira coisa que eu vejo é um altar, o que será que Deus está me pedindo? O que é necessário que eu entregue a Ele como sacrifício? O que eu tenho de mais importante para entregar a Deus como sacrifício? O que tem que ser queimado, né? A minha vida. O que tem que ser consumido. A minha vida. Então, quando eu digo para vocês assim... É Isaac, né? É o que entrar nesse tabernáculo, adentrar essa terra prometida e se aproximando a Deus, é uma vida de renúncias, no sentido de queimar. O que é necessário? O que Deus pede para que eu entregue a Ele e queime, e eu estou relutando e falando: não, Senhor, isso aí não mexe nisso aí não. Deixa quieto. Tem tantas outras coisas. Não tira tapete não, deixa. Né? A sujeirinha tá ali embaixo, mas não precisa limpar essa parte. Isso, ninguém tá vendo. Não. E é interessante que é muito individual. Deus fala com cada um, pede a cada um uma coisa. Eu estava falando para a Lani e para o Marquinhos que não tem um dia que eu não vou passear com o Todd e a Kate, eu não fico refletindo sobre isso. Porque a Kate é uma louca. Ela é uma louca para passear. Então o que eu tenho que fazer com ela? A coleirinha de 5 metros, a guia de 5 metros, cortei. Agora é uma guiazinha de 1 metro. Já o Todd, que é um lorde, um fofo, um amor, que vai do meu lado, vai pra frente, vai pra trás, volta, chama, ele vem, 5 metros. E aí eu vou andar com os dois, Luiz, e eu fico pensando assim: meu Deus, como Deus é assim com a gente. Pra onde ele dá? Pra onde ele fala assim: não, minha filha, vai ter menos dinheiro. Você não sabe lidar com o dinheiro? Vai ter menos. Senão você vai se apegar lá demais, vai ter menos então. Guia curta. O outro, ele fala assim: não, esse aqui não tem apego nenhum, ele não vai idolatrar. Não, guia logo, pode ter o que você quiser, não tem problema. Ele é canal de bênção. Passa dele, vai pra todo mundo e tá tudo certo. Né? E assim com as coisas. Com todas as outras coisas. Esse aqui, ele não tem problema com álcool. Ele pode beber, ele não vai ficar alcoólatra, ele não tem problema nenhum. Guia longa pra ele, pode beber, meu filho, não tem problema não. Agora tem uns que ele fala: não, guia suco de uva e olha lá. Sem fermentar. Mas, ó, eu tô te pedindo, não vai mais pôr álcool na boca. Pronto. Quantos que a gente vê se converter a Deus, e uma das coisas que ele tinha problema era com a bebida, e ele fala: a partir de agora eu não bebo mais.
A partir de agora eu não fumo mais. E Entregou a Deus. A gente pensa que Entregou a Deus. Entregou a Deus. é uma coisa tão óbvia, né? Ah, não, eu não vou mais fazer isso. Tá, mas isso você fazia? Ué, eu fazia. Que nem a psicóloga perguntou pra mim, mas tudo bem pra você? Tudo bem. Tudo bem, porque é uma entrega. E eu falei bem pra ela, eu falei assim, olha, sabe quando você descobre que a pessoa gosta de uma coisa? E daí você quer agradar a pessoa, então você fala assim, não vou fazer mais aquilo porque ela não gosta. Vou fazer isso que ela gosta. É a mesma situação com Deus, né? Então, às vezes, na nossa caminhada com ele pede. Em algumas coisas ele pede, meu filho, uma guia curtinha aqui. E mesmo o Todd sendo obediente, às vezes, quando vem um outro cachorro, ele surta. Então eu faço aqui, ó, guia curta. De vez em quando. Então, de vez em quando, Deus tem que dar uma puxadinha também e falar, é aqui. Né? É igualzinho, sabe? Então, é um momento, esses próximos 10 dias, da gente refletir e pensar, o que eu preciso, de fato? O que está me atrapalhando para eu, de fato, me amarrar e falar, Senhor, sou uma oferta viva em tuas mãos. E é isso, esse é o espírito do Rosh Hashanah. Né? A gente parar, olhar para trás, analisar o que foi o ano que passou e perceber onde nós podemos melhorar e o que a gente pode dar de melhor para Deus. A gente já pode ter melhorado muito, mas sempre a gente pode dar algo melhor para Deus. Sempre. E assim, o Rosh Hashanah na tradição dos judeus é interessante, porque é o período também do perdão entre as pessoas. Isso é uma coisa que eles fazem nos próximos 10 dias. Eles procuram, contam que pessoas que não se falavam voltam a se falar, porque ninguém quer ser arriscado do livro da vida. Então é melhor não. A média curta. E às vezes você fica 7 meses lá, com a guia muito longa, né? Vai e volta, e você tá meio perdido. Então é o momento que Deus fala assim, toca o chofar. Vem pra Todo mundo fica de pé. Todo mundo fica de pé. Aí ele vai falar, e aí, meu filho? O que você precisa fazer aí? Para melhorar. Porque a ideia, né, a ideia de Deus é que a gente se aproxime cada vez mais em santidade dele. Né, a gente cantou tanto santo, 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 e santo, santo, santo é separado do quê? Separado do sistema, separado do... E Deus pede essa santidade, Ele pede que nós, cada vez mais, nos santifiquemos, que nós sejamos pessoas que busquem essa separação. E o santo, o verdadeiro santo, é aquele que é separado no meio de todos. Né? A gente sempre fala, né? Não é o monge no Tibete que está lá sozinho, meditando e que não tem contato com ninguém. Então ele não vai ter inveja, então ele não vai ter ciúme, então ele não vai ter... Aí é fácil para nós sermos santos fora do mundo. Deus quer que nós sejamos santos dentro do mundo. Isso é profundo, porque isso traz, né, o mérito. Exatamente. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Como que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a nossa ceia, consagrar a Halá. Tá. Como a gente não vai precisar mais da televisão, eu pensei em colocar o computador lá no cantinho da mesa. Acho que fica melhor pra ver, né? O que vocês acham? Só não sei como é que vai ser a conexão. Eu não sei se... Você vai dar problema? Hã? Só vira aí. Só vira?
conexão certa. Isso mesmo. Nossa, mensagem. Então vamos? Tá com o pescoço todo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, meu Deus, por toda essa palavra que foi proclamada. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, te bendizemos por todo o discernimento derramado sobre as nossas vidas nesta noite, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque estás a ministrar em nosso meio. Porque não há outro além de ti, Senhor, a não ser o Senhor mesmo. Tu és um Deus, Senhor, meu Pai, que quando nós nos dobramos, o Senhor vem ao nosso encontro. Porque tu entendes, Senhor, meu Deus, e consegue enxergar aquilo que nós não conseguimos ver, Senhor. O profundo do nosso coração. Tu sabes e sondas, Senhor, meu Deus, o profundo do nosso coração, Senhor. Porque antes mesmo, o Salmo já disse, Senhor, que antes mesmo da palavra sair dos nossos lábios, tu já a conheces, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por estar vivenciando, participando desta festa, por estar aqui, Senhor meu Deus, nesta santa convocação. Nós queremos, Senhor meu Deus, estar vivenciando aquele momento, Senhor. Nós queremos nos enxergar agora naquele momento onde Moisés chamava o povo, onde falava por meio dele, Senhor, onde o Senhor falava por meio dele. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, em pé, Papai amado, diante de Ti, Senhor, nós nos encontramos e queremos, Papai amado, que o Senhor fale ao nosso coração, fale no profundo com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós já consagramos desde já, Senhor, o decorrer desses 10 dias, que o Senhor já possa vir trazendo à tona em nosso coração, Senhor meu Deus, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que nós temos vivenciado, tudo aquilo que nós temos vivenciado no decorrer deste ano que se passou, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a mudar, que venha trazer mudança, restauração em nosso meio, assim como o Senhor já tem nos restaurado, assim como o Senhor já tem nos modificado. Continua, Senhor meu Deus, esta obra que já iniciaste em nossa vida, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós queremos ser santos, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és santo. Tu és santo, por isso que Tu nos pede, sede santos, pois eu sou santo. Senhor meu Deus, Tu sabes o quão é difícil, Senhor. Tu conheces, Senhor meu Deus, a nossa humanidade, a nossa inclinação, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor meu Deus, que fortaleça-nos. Fortalece os nossos passos, fortalece os nossos olhos, fortalece os nossos ouvidos, fortalece o nosso coração, o nosso interior, fortalece o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos manter-nos em retidão, em amplitude nesta palavra, Senhor, que o Senhor nos pede, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Neste momento de Santa Ceia, Senhor, nós queremos assentar à Tua mesa. Nós queremos estar contigo, Senhor, nos alimentando, Senhor, meu Deus, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa alma, Senhor, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiramente santo, Senhor. Nós queremos comemorar e relembrar, Senhor, a obra que Tu fizestes, o momento de redenção que Tu, Senhor, iniciastes em nossa vida lá atrás, Senhor, há 2000 anos atrás, em que o Senhor se entregou naquele madeiro por cada um de nós, nesta aliança que o Senhor nos fez novamente, nos aliançastes novamente contigo, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em Teu santo nome, Senhor, Rei do Universo, Deus poderoso, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, meu Deus, esta ralá. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, meu Deus, este pão. Este pão, Senhor, meu Deus, que foi feito com todo amor e carinho, Senhor.
Que o Senhor receba nos altos céus. Que o Senhor consagre, Senhor. Nós consagramos a Ti. Que o Senhor abençoa, Senhor, meu Deus. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, nos alimentar e ser saciados. Saciados pela Tua palavra. Saciados com o Teu Espírito. Saciados com os Teus dons. Saciados com a Tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Papai amado, nós partimos este pão, Senhor, para lembrarmos, Senhor, do Teu sacrifício, o qual o Senhor foi partido por cada um de nós. Em memória de Ti, Senhor, nós fazemos isso, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és santo. E não há outro além de Ti. Receba, Senhor, meu Deus. Receba para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, meu Deus, este pão. Receba, Senhor, meu Deus, para que nós possamos nos alimentar. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, nós Te entregamos, Senhor, meu Deus, o fruto da vide. Rei do universo, eu apresento a Ti, Senhor, meu Deus, o fruto da vide, o qual foi esmagado, o qual foi fermentado, o qual está aqui presente diante de Ti, Senhor. E nós apresentamos diante do Teu coração, diante do Teu altar, este vinho, Senhor, este fruto, que simboliza, Senhor, meu Deus, e que nós venhamos comemorar e memorar o coração e o sangue de Jesus, que foi derramado naquele madeiro. Que o sangue de Jesus seja derramado por cada um de nós neste exato momento. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, beber deste sangue, nos alimentar, Senhor, para que seja alimento para a nossa alma, para que seja alimento para o nosso espírito. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence a ti, mesmo assim venha ele ouvir, ele renda em louvor, com mantos e com palmas vem, coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória.
Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem. Já não se calam e proclamam sem cessar. Hosana. Bem mais perto já se pode ver a esperança chegando, sem as honras do rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu ninho não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir e se renda em louvor com mantos e com palmas. Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza. Cristo Salvador chegando está, coroado, adorado. Já não se calam e proclamam sem cessar, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Obrigado, Senhor, meu Deus. Sim, Jesus. Muito obrigado por este momento, Deus. Muito obrigado pela Tua presença santa, verdadeira e real neste lugar. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, meu Deus, por este momento, por esta celebração, o qual nós estamos aqui em família. Queremos te bendizer, Senhor, meu Deus, pela vida da Aninha, pela vida do Ivan, pela vida da Gi, Senhor, meu Deus, de todos aqueles que estão longe de nós, Senhor, mas que estão vivenciando este momento, Senhor, na Tua presença. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, e te bendizemos, Senhor, por todos que um dia já participaram do nosso ministério, por todos aqueles que um dia já vivenciaram, Senhor. Que o Senhor tem um chamamento, Senhor, meu Deus, uma santa convocação para cada uma dessas pessoas, Pai, para que eles possam acordar, Senhor, meu Deus, do sono, de letargia, onde que cada um deles se encontram, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai querido, nós queremos consagrar e abençoar a Ti toda a nossa casa, a nossa família, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos irmãos, Senhor, a vida dos nossos avós, dos nossos tios, Papai amado, dos nossos primos, dos sobrinhos,
sobrinhos, dos netos, Senhor. Queremos que a Tua presença, a Tua misericórdia se estenda sobre toda a nossa casa, sobre todos aqueles, Senhor, meu Deus, da nossa casa que não Te reconhecem, que não conhecem o Teu santo nome, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, meu Deus, uma revelação verdadeira do Teu nome, Senhor, para todos da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Queremos Te entregar, Senhor, meu Deus, todos os nomes, todos os pedidos que se encontram dentro dessa caixinha de oração. Entregamos em Tuas mãos para que o Senhor receba, Senhor. Receba no Teu altar a cada nome que aqui se encontra, Senhor, a necessidade de cada um deles, Senhor, meu Deus, na profundidade. Que haja revelação do Teu nome, Senhor. Que haja decreto, Senhor, meu Deus, do Teu trono, Senhor. Palavras de cura, palavras de libertação, palavras, Senhor, meu Deus, de abertura de caminhos para aqueles que necessitam, Senhor, de emprego, para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sendo assolados, Senhor, pela maldade que há neste mundo, Senhor, que seja silenciado em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos e ofertamos a Ti cada nome que aqui se encontra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu Te dou graças, Senhor, por cada um que aqui se encontra. Eu Te louvo pela vida do Luiz, pela vida da Joselita, pela vida da Leila, Te louvo pela vida da Valquíria, Te louvo pela vida da Lânia, Te louvo pela minha vida, Senhor, pela vida do Jorge. Papai querido, graças eu Te dou, Senhor, meu Deus, porque tem nos sustentado, tem nos alimentado, Senhor, todos estes dias, Senhor, meu Deus, esses anos todos que estão se passando, Senhor, o Senhor tem suscitado em nosso coração e tem nos levado, Senhor, a uma profundidade na Tua revelação, Senhor. Eu Te dou graças, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui se encontra, porque Tu és um Deus que tem nos chamado, nos separado, Senhor, de forma verdadeira e genuína. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Papai amado, eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua proteção, a Tua guarda esteja sobre a vida de cada um deles. Nestes 10 dias, Senhor, meu Deus, haja revelação do Teu nome, Senhor, e uma profundidade do Teu Espírito, Senhor, meu Deus. Que nós possamos vivenciar essa profundidade, Senhor, meu Deus, do Teu Espírito, Senhor, para honra e glória do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Graças nós Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Oh Deus, obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Amém. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a paz a você e a todos os teus amados. Em nome de Jesus. Amém. Como os judeus falam, não sei falar em hebraico, mas que Shana Tová Metuká. o ano do ano que vem, um ano bom e doce. e que o ano que vem nós estejamos em Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus nos conceda um ano de plenitude, um ano de paz e um ano de profunda revelação do nome dele nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram aí com a gente, que ouviram essa ministração, que Deus possa frutificar essa palavra no coração de vocês e que vocês possam refletir nesses próximos 10 dias sobre a busca desse arrependimento. Aninha e Ivan, nós fizemos a Santa Ceia aqui hoje, porque a gente não vai estar junto na semana que vem, mas nós vamos estar aí com vocês na semana que vem. Semana que vem a gente faz a Santa Ceia aí, junto com vocês, tá bom? A gente ama todos vocês, que vocês possam ter uma semana abençoada e essa palavra de hoje frutifique no coração de vocês. Amém. Beijo. Tchau.